Olá, alunos! Nessa aula de hoje vamos falar um pouco sobre radiciação. Nós já vimos em outra aula um pouco sobre potenciação, a gente revisou várias propriedades. E nessa aula de hoje a gente vai aprender que a radiciação, na realidade, ela é a operação inversa da potenciação. Então, por ser operação inversa, a gente tem uma relação bem explícita entre as duas. A gente tem que vale essa igualdade aqui, onde ela transforma uma potência em uma raiz. E, obviamente, como é uma igualdade, isso significa que toda raiz eu posso transformar também em uma potência. De que forma? Se eu tenho uma potência, A elevado a m sobre n, né? Esse denominador da minha potência vira o índice da minha raiz. A base entra para dentro da raiz e o numerador vira expoente dessa base. Então, toda potência pode ser escrita como a raiz e toda raiz pode ser escrita como uma potência. Então, vamos para os exemplos. Primeiro exemplo que a gente tem. 5 elevado a meio. Então, 5 elevado a meio, o que a gente vai fazer? 5 elevado a meio, lembrem-se, o denominador vira o índice da minha raiz, lá dentro vai a base, o numerador vira o meu expoente. Só porque vocês sabem, vocês devem lembrar que quando a minha raiz é quadrada, quando a gente tem raiz quadrada, você pode omitir o índice da raiz. Então, isso aqui fica como? Raiz de 5, porque 5 elevado a 1 é 5. Próximo exemplo que a gente tem, 5 elevado a 2 quintos. 5 elevado a 2 quintos. Nesse caso, o denominador é 5, então vira o índice da minha raiz. O 2, que é o numerador, vira a potência do 3. Então, fica raiz quinta de 3 ao quadrado. E o próximo, a gente tem o processo contrário. A gente tem uma raiz e quer transformar ela em potência. Então, basta observar quem é o índice e quem é a minha potência aqui. Então, nesse caso, como não tem nada, o índice é 2. Como não tem nada em cima desse 2, a potência é 1. Então, repete essa base e a gente tem numerador 1, denominador 2. Então, a gente pode transformar essa raiz nessa potência. Agora, a gente tem um conceito que é o conceito de raiz enésima. O que é uma raiz enésima? Seja n um número inteiro maior que 1, A e B números reais. Se acontecer do B elevado a esse N ser igual a A, então a gente fala que esse B é uma raiz enésima de A. Então, agora vamos estudar algumas propriedades dos radicais, tá? Então, sejam U e V números reais, variáveis ou expressões algébricas. Então, o que a gente vai fazer aqui não vale só para número, né? Vale para qualquer expressão algébrica. E M e N, números positivos inteiros maiores que 1. Então, vamos supor que todas as raízes sejam números reais e todos os denominadores sejam não nulos, para não ter problema de ter divisão por zero. Então, quando aparecer uma fração aqui, uma divisão, a gente está supondo que o denominador não é zero. Então, qual que é a primeira propriedade que a gente tem? Propriedade 1. Propriedade 1 está falando que a raiz enésima de UV, U vezes V, é igual a raiz enésima de U vezes a raiz enésima de V. O que ele está falando aqui? Que a raiz do produto é o produto das raízes.
Lembrando que a gente pode fazer isso em qualquer direção. Você pode transformar a raiz de um produto em um produto de raízes, ou se você tem um produto de raízes de mesmo índice, você pode juntar e colocar numa única raiz. Para que isso serve? Em alguns casos, se você tem um número, por exemplo, lá dentro da raiz, talvez uma parte dele você saiba não, você consegue calcular exatamente o valor da raiz. Então, você separa ele e calcula para simplificar a raiz. Olha o caso do 75 aqui na frente, no nosso exemplo 1. No exemplo 1, se você olhar o 75, eu posso escrever ele, uma das formas de escrever ele é 25 vezes 3. Então, se eu estou querendo calcular a raiz do 75, é a mesma coisa de calcular a raiz de 25 vezes 3. Então, por que essa propriedade é interessante? Porque eu posso separar na raiz do produto e essa raiz aqui, ó, essa raiz aqui eu sei calcular. Ela dá 5, né? Então, isso aqui fica o quê? 5 vezes raiz de 3. Então, já me ajudou a simplificar a conta. Próxima propriedade, propriedade 2. A propriedade 2 é quando a gente tem divisão. Então, raiz enésima da divisão de U por V é a raiz enésima de U dividido pela raiz enésima de V. Então, vale a divisão também. Esse exemplo 2, que a gente tem aqui na frente, ele faz juntar, né? Porque aqui vai ser conveniente para ele juntar em uma raiz só. Então, eu tenho raiz quarta de 96 dividido pela raiz quarta de 6. Por que é interessante ele juntar em uma única raiz? Porque quando eu dividir 96 por 4, isso vai dar 16. Só porque 16, então vai ficar raiz quarta de 16. Mas 16 é quem? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 à quarta. Então, vai ficar o que nesse caso? Nesse caso, vai ficar raiz quarta de 2 à quarta. Então, vai dar exatamente 2. Se eu fosse calcular cada raiz separada, eu não ia conseguir chegar nesse resultado. Tão simplificado, né? Próxima propriedade. Propriedade 3. A propriedade 3 é raiz de raiz. Então, se eu tenho raiz enésima da raiz enésima de U, basta eu multiplicar os índices. Então, fica raiz m vezes n de U. Então, no exemplo que a gente tem aqui na frente, no exemplo 3, olhando aqui para o exemplo 3, como não tem nada aqui, esse carinha é 2, né? Então, eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica de 7. Então, eu multiplico os índices. Então, fica raiz sexta, esse caso aqui fica raiz sexta de 7. Tá bom? Próxima propriedade que a gente tem. Próxima propriedade, propriedade 4. A propriedade 4, ela fala uma coisa bem interessante. Ela fala que essa raiz enésima de U elevado a m, eu posso pegar essa potência m e colocar para fora da raiz. Então, dependendo do que eu estou fazendo, isso é bem interessante. E do mesmo jeito, como é uma igualdade, isso está falando que se eu tenho uma potência fora da raiz, eu posso colocar ela para dentro da raiz. Então, vamos ver o próximo exemplo, que é o exemplo 4 aqui, ó. Eu tenho raiz cúbica de 27 ao quadrado. Então, eu vou retirar o 2 lá de dentro, ó. Tirei o 2 que estava como potência de 27. Por quê? Porque se eu pego o 27... eu posso resolver esse cara aqui. Esse daqui é 3 vezes 3 vezes 3. 3 ao cubo. Então, vai ficar como?
Vai ficar raiz de 3 ao cubo, raiz cúbica de 3 ao cubo ao quadrado. Ah, mas aqui dentro dá o próprio 3. Então, fica 3 ao quadrado, que dá 9. E assim a gente resolve esse probleminha. E a última propriedade, que para mim é a mais importante delas, né? É a mais interessante, vamos dizer assim, que é aquele caso onde a gente fala que cancela a raiz. Por exemplo, aquele caso que a gente tinha ali em cima, que tem raiz quarta de 2 a quarta. Então, é como se a gente cancelasse esse cara e ele dá 2. A gente faz muito isso. Mas o que essa propriedade 5 vai falar é que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Toda vez que a gente tiver uma raiz de índice par, por exemplo, o 2 aqui, a gente tem que tomar cuidado com o que está aqui dentro, ó, na base. Então, se aqui dentro da base for uma coisa positiva e a gente quer cancelar esses caras, tudo bem. Mas se o elemento que tiver aqui for negativo, a gente nunca tem uma regra que fala que a raiz de índice par nunca pode dar um valor negativo. Então, mesmo que aqui tivesse menos 5, por exemplo, e eu cortasse, vamos dizer assim, você tem que tomar cuidado porque não pode sair negativo. Então, isso aqui não é menos 5. Então, quando a gente fala isso de cortar, tem que tomar cuidado, não é simplesmente cortando, não. Então, vamos para a regrinha para vocês entenderem. Então, a raiz enésima de u elevado a n é igual a módulo de u para n par e u para n ímpar. Então, não sei se vocês recordam, mas o que é o módulo de um cara? O módulo, ele força o que está aqui dentro a dar um resultado positivo. Por exemplo, módulo de menos 2, ele é 2 positivo. Módulo de menos 5, ele é 5 positivo. Módulo de menos 1/3 é 1/3 positivo. Módulo de 5, como 5 já é positivo, ele dá 5. Módulo de 0 dá o próprio 0, porque 0 não é nem positivo nem negativo. E por aí vai. Então, o módulo força o que é negativo ficar positivo. Então, olha só a definição, o que ela está falando. Ela está falando que toda vez que o índice for par, a resposta disso aqui vai ser o módulo de u. Para quê? Para evitar que ele dê negativo. E quando for ímpar? Quando for ímpar, aí não me interessa, não tem problema dar negativo, tá bom? O único problema de dar negativo é quando o índice for par. Então, vamos para os exemplos aqui, porque aí vai dar para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Olha o exemplo 5. O exemplo 5, eu tenho raiz, se não tem nada, é raiz quadrada, né? De menos 6 ao quadrado. Então, o que a regrinha me fala? Ó, toma cuidado. Eu simplifico, tiro da raiz, mas o que sai lá de dentro é o módulo do que está lá dentro. Então, vai sair módulo de 6, que é 6 positivo. Nunca sai negativo. Agora, quando no exemplo 6 aqui, já é diferente. Eu tenho raiz cúbica. Como é ímpar, ó, como é ímpar, cai nessa regrinha, ó. Então, o que sai? A própria base. Eu não tenho que preocupar. Então, se eu tenho aqui menos 6 ao cubo, eu não preciso preocupar. É como se eu cancelasse e continua dando o menos 6. Então, quando for ímpar, não se preocupe. Quando for par, tem que tomar só o cuidado de sair sempre positivo, nunca sair negativo, tá bom? Então, essas são as principais propriedades de radicais. E dentro de radicais, a gente tem um processo interessante que se chama racionalização. O que é a racionalização? É você tentar
que o denominador de uma fração nunca seja um radical, nunca seja uma raiz. Não sei se já aconteceu com vocês, mas se vocês forem olhar o gabarito de algumas questões no livro, ou se você for olhar opções de respostas num vestibular, se você fez as contas e chegou nessa resposta aqui, em algum caso, você vai ver que provavelmente no livro a resposta que vai estar não é essa, vai estar essa daqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Aí você vai falar assim, eu errei então a questão, porque a minha não deu isso. Deu sim, esse valor e esse valor é o mesmo, só porque eles estão escritos de forma diferente. Por quê? Porque não é comum deixar a raiz no denominador. A gente sempre tenta retirar ela do denominador. Então, eu tenho que pegar esse valor que você tem aqui, fazer algum algebrismo nele, matemático, para tentar transformar ele nisso sem alterar o valor, é lógico, né? Eu não posso alterar o valor que eu tenho. Então, como que a gente faz isso? A pergunta é, como que isso é feito? Simples. Na matemática, vocês vão perceber que a gente sempre vai tentar modificar as coisas escrevendo de uma maneira interessante. Por exemplo, se eu pegar esse, vamos apagar aqui e fazer direitinho aqui. Se eu pegar esse 1 sobre raiz de 2 e multiplicar pelo número 1, vocês concordam que isso dá exatamente o mesmo valor, né? Eu não alterei ele. Bom, o que a gente vai fazer é pegar esse número 1 aqui e escrever ele de uma forma conveniente. A gente não vai escrever ele como 1. Se eu pegar qualquer número e dividir por ele mesmo, por exemplo, se eu pegar o raiz de 2 e dividir pelo próprio raiz de 2, isso aqui dá quanto? Quanto? Dá 1, não é? Então, se as duas coisas são iguais, isso significa que eu posso escrever o número 1 desse jeito, ou eu posso escrever o número 1 desse jeito. É a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer é isso, vai pegar o número 1 e escrever de forma que ajude nas contas. Então, olha que legal. Se eu pegar 1 raiz de 2 e multiplicar por raiz de 2 dividido por raiz de 2, que é o 1, né? Isso aqui vai dar o quê? Lembrem-se, quando eu multiplico fração, sempre é numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E embaixo dá raiz de 2 ao quadrado, né? Que a gente viu por aquela regrinha, como é par e aqui é positivo, vai dar o próprio, vai cancelar e vai dar o próprio 2. Então, a gente conseguiu retirar da fração a raiz no lado de baixo. Então, quer dizer o quê? 1 raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Aí você me pergunta, eu tenho que multiplicar, para dar certo isso, eu sempre vou multiplicar o que tiver na raiz de novo, tipo, aqui estava raiz de 2. Eu vou multiplicar e dividir por raiz de 2? Não, nem sempre é assim. Então, tem uma regrinha para isso aqui dar certo. Nesse caso, essa regrinha faz com que o elemento que você tem que multiplicar seja o mesmo, mas nem sempre isso acontece. Vamos para o caso geral agora. O caso geral fala o seguinte, se eu tenho uma raiz da forma raiz enésima de u elevado a k, para fazer isso de desaparecer a raiz embaixo, a gente vai multiplicar a fração que eu tenho no numerador e denominador por esse elemento aqui, ó. Esse raiz enésima de u elevado a n menos k. Então, a gente vai pegar o índice da raiz menos a potência do u e subtrair. Isso aí vai fazer o negócio dar certo.
Aqui está a parte formal disso, a demonstração de por que que isso dá certo. Só aí depois vocês olham com carinho aqui as contas, porque essa é a demonstração. Mas vamos para os exemplos para vocês entenderem. Então, suponha que eu tenha aqui no exemplo 1, né? Raiz de 2 sobre 3. Como a gente viu daquela propriedade, eu posso separar e colocar a raiz em cada um. Então, fica a raiz de 2 dividido por raiz de 3. E eu quero sumir com essa raiz embaixo. Então, o que que eu faço? Eu olho para a minha regrinha. Então, vamos olhar aqui. Eu tenho raiz de 3, quero sumir com ele. Aqui é 2, aqui é 1. Então, eu pergunto, quem que eu tenho que multiplicar? Qual que é a fração que eu tenho que multiplicar para sumir com esse cara? Então, dessa regra aqui, ó, o que que tá falando? Eu tenho que multiplicar pela raiz. Aqui continua 3, aqui continua 2, só porque esse cara aqui, ó, o expoente é n menos k. Quem é n aqui nesse caso? N é o que está como índice, que é 2, e o k é o expoente do 3, que é 1. Então, n menos k nesse caso, 2 menos 1, 1. Então, deu o próprio 1, né? Deu o próprio 1 nesse caso. Então, fica 3 elevado a 1. Então, esse elemento aqui, nesse caso dessa raiz, é aquele mesmo exemplo que a gente viu anteriormente. O elemento que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo para sumir, isso aqui é o próprio raiz de 3. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha raiz inicial e multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. E lembrar que como que eu multiplico fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Então, a gente conseguiu sumir com a raiz. E agora, um outro exemplo mais geral. Suponha que eu tenho exatamente 1 sobre raiz quarta de x. Então, eu quero sumir com esse raiz quarta de x. Então, vamos escrever aqui embaixo. Aqui eu tenho 4. Como aqui não tem nada, x elevado a 1. Então, nesse caso, o meu n, que é o índice da raiz, é 4. O meu k é igual a 1. Então, quem é meu n menos k? N menos k é 3. Então, quem que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo da raiz? N, que é 4, x elevado a 3, x elevado a 3. Tá bom? Então, é isso que eu tenho que fazer para conseguir sumir com a raiz embaixo. Então, vamos fazer só para a gente ver que isso dá certo. Então, vai ficar 1 sobre raiz quarta de x vezes raiz quarta de x ao cubo sobre raiz quarta de x ao cubo. Multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Então, isso aqui vai ficar como? Em cima fica raiz quarta de x ao cubo. Embaixo, olha só, como tudo é raiz quarta, daquela propriedade que a gente tem, da primeira propriedade, eu posso juntar numa única raiz, né? Porque eu estou multiplicando. Então, fica raiz quarta de x vezes x ao cubo. Então, no fundo, isso aqui fica como? Isso aqui fica igual a raiz quarta de x ao cubo dividido por raiz quarta de x à quarta, porque aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base fica x à quarta. Aí agora, a parte de cima não tem o que fazer,
Olha a parte de baixo agora. Eu tenho raiz quarta de x à quarta, então eu posso cancelar. Mas, opa, cuidado! Como o x aqui é qualquer, a gente não sabe se ele é positivo ou negativo. Então, pela regra que a gente viu, isso aqui tem que dar módulo de x, para garantir que isso não vai ficar negativo. Então, assim, a gente conseguiu desaparecer com a raiz embaixo, a raiz no denominador. Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, dessa parte de radiciação, as principais propriedades e essa parte de racionalização.